Olá, seja bem-vinda a Level Girls e hoje eu vou falar de uma série documental da Netflix que ficou nomeada como High Score. Só que aqui no Brasil eles traduziram para GDLK, que é uma sigla para falar quando alguém faz uma jogada muito boa. Em especial, eu vou falar das mulheres que aparecem nessa série, porque ao longo dos episódios são apresentados pra gente vários personagens marcantes da indústria de games e 3 mulheres são delas que eu vou falar aqui hoje. É bem possível que você já tenha ouvido falar de alguma delas, mas assim como eu, você não nasceu na época de ouro dos videogames, né, da época dos arcades, dos fliperamas. Eu acho muito importante essa série porque ela vai falar de jogos, da criação de jogos super conhecidos e de pessoas muito importantes. Traz também algumas curiosidades, né, que eu achei muito interessante saber, algumas eu realmente não conhecia, só que ela passa bem brevemente, né, pelos acontecimentos e não é nada em ordem cronológica. Os episódios são divididos em temas diferentes. Cada um, né, vai falar sobre um aspecto. E o primeiro episódio, Sucesso e Shabu, ele foca em falar do Space Invaders e sobre a criação do Pac-Man. Inclusive fala da criação da Miss Pac-Man, que na época atraiu bastante mulheres para o jogo. E é nesse momento, né, nesse episódio, que a gente tem o primeiro contato com Rebecca Heinemann, que é uma mulher trans que nasceu na Califórnia. E nessa época, mais precisamente na década de 80, não se tinha streamers e nem jogadores profissionais tão presentes na mídia assim, né? Então a Rebecca não tinha como saber se ela era realmente boa em Space Invaders. Até que surgiu a oportunidade dela participar das eliminatórias regionais de Space Invaders, que foi no shopping lá em Los Angeles. E com essa sua pontuação, né, nessas regionais, ela ficou em primeiro lugar e ganhou uma viagem para Nova York com todas as despesas pagas para participar da final, né, do Space Invaders, do campeonato. Ela tinha apenas 16 anos e viajou sozinha para competir contra outras 4 pessoas no Atari 2600. E eles ficaram ao todo jogando 2 horas e 45 minutos, até que eles falaram que foi ela que ganhou esse campeonato, se tornando assim a primeira campeã dos esportes, vencendo uma competição que atraiu mais de 10 mil pessoas em torno, assim. Ela conta que até foi uma surpresa para ela, é bem emocionante ela contando esses fatos, narrando a história dela. Ela acabou se tornando depois uma programadora e designer de games, de jogos como The Bard's Tale e Dragon Wars. Ela também já trabalhou em empresas gigantes como Electronic Arts, Microsoft, Sony e Ubisoft. Atualmente ela é CEO na empresa Old School. Sem dúvida, Heinemann é um exemplo, né, de representatividade para as mulheres e também para a comunidade LGBT. Já o segundo episódio, nomeado de De Volta, vai trazer a história da famosa Nintendo. É nele que a gente vê a Gayle Tilden. Ela foi responsável de marketing na Nintendo nos Estados Unidos e foi a fundadora da revista Nintendo Power e ficou muitos anos lá trabalhando como editora-chefe. Ela começou a trabalhar para a empresa em 1983 como gerente de publicidade e depois ela acabou virando vice-presidente de gestão da marca. E o desafio dela foi levar a Nintendo, que era do Japão, para os Estados Unidos. Inclusive, ela participou do processo de reformulação do console da época, que era o NES, que lá no Japão ele era um branco com um vinho, né? Eles mostram no documentário. E ela tornou ele mais atrativo, né, pro pessoal aqui do Ocidente. Nesse episódio também, né, como ela foi a fundadora da Nintendo Power, a revista, eles mostram, né, esse processo que ela participou, né, de trazer as revistas, que eram algo muito forte lá no Japão, que falavam, né, sobre jogos e traziam dicas, truques para passar as fases dos jogos. E para fazer uma revista parecida com o que eles tinham lá no Japão, a Gayle viajou, né, para lá para conhecer, né, como eles faziam, junto com especialistas de jogos da Nintendo, como eles faziam essas revistas, né? E chegando lá, né, ela realizou mudanças nas cores, nas fontes, nas chamadas, né, das matérias, tornando algo mais atrativo para o pessoal dos Estados Unidos. A diagramação, né, que eles mostram no documentário, inclusive, eu achei bem parecida com o que a gente teve aqui no Brasil na época. Bem coloridinha, mostrando, né, os detonados. E a capa da Nintendo Power, daquela edição, a primeira edição, que estaria nos Estados Unidos, foi feita de massinha de modelar, né? Porque na época eles não tinham como fazer algo 3D, então foi uma forma muito inteligente, eu achei, para que eles fizessem, né, o Mario em 3D.
E desde 2017, a Gale está trabalhando na Oliver Henry Games como cofundadora e consultora de estratégia da marca e marketing. E o terceiro episódio vai falar sobre os RPGs, e é lá que a gente vê a Roberta Williams. Na série, eles contam como ela conheceu seu marido Ken, e como em 1970 eles dariam uma nova dimensão para os videogames. Eles mostram no documentário como eram feitos os encontros deles, e eram em sala de computadores. E foi lá que a Roberta teve o primeiro contato, com a máquina. Só que os PCs da época não é nada disso que você está pensando, tá bom? Não tinha chat de relacionamento, nem nada do tipo. Era mais para fazer contas e ter um banco de dados. E até que eles tiveram o primeiro PC e jogavam juntos Colossal Cave Adventure. Um jogo, de escolhas, de aventuras, só que somente com palavras. E depois de zerar esse game, a Roberta ficou aficionada, porque ela já gostava do gênero. Então ela resolveu fazer o seu jogo também, que seria programado pelo seu marido e ela que fez todos os desenhos, eles até refazem essa cena na série. Então, em 1979, eles fundaram a Online Systems, que depois seria transformada em Sierra Online. E eles fizeram um jogo, Mystery House, em 1980, e foi o primeiro jogo para PC que tinha imagens, os gráficos. Roberta é uma aventureira e uma ótima contadora de histórias, como podemos ver em Queen Quest, Phantasmagoria, por exemplo. Sua contribuição para os videogames, para a indústria de games, é muito importante e muito grande. Tanto que nesse ano ela ganhou o prêmio de pioneira da indústria pelo GDC Awards 2020. Por fim, eu gostaria de fazer uma menção honrosa para a personagem Chun-Li, que foi a primeira personagem feminina que eu tive contato. No episódio nomeado de A Hora da Luta, eles contam da criação de Street Fighter 2 e Mortal Kombat. A Chun-Li, embora seja super exagerada e sexualizada, ela foi muito importante pra mim, porque quando eu ia jogar com meus irmãos mais velhos, eu sempre escolhia ela por ser mulher mesmo. Eu me sentia, de alguma forma, dentro do jogo. Eles comentam nesse episódio que antes só tinham princesas que precisavam ser salvas, e com a Chun-Li não, ela era uma lutadora, era diferente. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir e até a próxima!